Um artista obrigado a deixar o país que ama. E triste, ele perde também a vontade de trabalhar e produzir. Alguém numa situação dessas tem duas alternativas: ou se deprimir ou se reinventar. Início dos anos 30, na Costa Amalfitana, na Itália, um desenhista ganhava vida produzindo imagens de paisagens de lugares paradisíacos como Ravello, Amalfi e Positano. Mas o país estava sob a ditadura de Mussolini. Quando viu sua família ameaçada, ele precisou ir para a Suíça e foi viver num lugar gelado, isolado, cinzento. Exatamente o oposto de onde estava. Com o tempo, aquela paisagem melancólica começou a deprimi-lo. Ninguém está livre de, em algum momento da vida, viver uma situação assim. De repente, quando a gente menos espera, uma crise, uma recessão, uma demissão, uma doença ou algum outro tipo de imprevisto nos retira da vida confortável e nos desafia. Quando não podemos mudar uma situação, ao menos a gente pode mudar a nossa atitude frente à situação. Sem nada de interessante para ver do lado de fora, o artista resolveu se voltar para dentro e se propôs a ver as coisas ao redor de um jeito diferente. Como tornar o chato interessante? Como tornar surpreendentes objetos do cotidiano? Como reinventar o comum? E nessa busca, ele se tornou M.C. Escher, um dos maiores artistas gráficos da história, autor de algumas das imagens mais impactantes e memoráveis do século XX. Ele criou cenas insólitas, perspectivas impossíveis, animais inexistentes, imagens que influenciaram ícones de todas as áreas, como o diretor de cinema Stanley Kubrick e a banda Rolling Stones. Você pode dizer, bom, mas para ele, que era um artista com talento, até que foi viável e possível reinventar o comum, olhar a situação por um outro ângulo. Mas e eu que sou só um sujeito comum diante de um mundo totalmente ameaçador? O que eu faço? Bom, então é para você que eu tenho uma mensagem do próprio Escher. Essa história de talento, na maioria das vezes, não passa de besteira. Qualquer estudante com um pouco de aptidão até poderia desenhar melhor do que eu, mas o que dificilmente ele teria é a mesma vontade, a mesma determinação de cerrar os dentes e dizer, ainda que eu não seja capaz, eu vou tentar e continuar nessa busca. Lembre-se, se tem alguém que pode reinventar você, é você mesmo. É claro que um artista, num momento de crise, ele sai em vantagem, porque ele consegue colocar insegurança, os sentimentos ruins no trabalho dele. Já um funcionário, uma pessoa que trabalha numa empresa, não, né? Mas o que ele pode fazer é aproveitar o momento de mudança para se reinventar, ou até mesmo estudar. Tem uma história muito legal que é o Joseph Campbell. Ele perdeu o emprego na Grande Depressão. E aí, como ele viu que não tinha o que fazer, ele falou, bom, eu vou estudar. E ele começou a se interessar por mitologia. Bom, resumindo, ele se tornou a maior autoridade em mitologia do século XX.